O nome da fonte de Miriam Leitão dentro do STF acaba sendo vazado. Um novo escândalo de corrupção explode no colo de Lula. Mas o maior escândalo ainda pode estar por vir. Uma super pedalada fiscal. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política. Um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A democracia no Brasil foi golpeada por uma autarquia do judiciário. São evidentes os elementos que apontam para um delegado do Brasil, que delega fora da lei. Até agora, Alexandre de Moraes protagonizou uma verdadeira ópera judicial. Rege o espetáculo, escreve a partitura e ainda decide quem pode assistir ou filmar. O sequestro dos celulares durante a sessão que julgou Felipe Martins deixou até os jornalistas mais alinhados à esquerda chocados, como foi o caso de Renato Souza. Samuel Pancher afirmou que a única vez que teve que entregar seu celular foi para entrar no gabinete de Zelensky, e única e exclusivamente por causa da geolocalização. Mas a câmera funcionou normalmente. E que eu saiba, o Brasil não está em guerra, ainda mais contra a Rússia. E vamos ser sinceros, mesmo que houvesse a geolocalização, um estilingue não causaria dano ao STF. O analista político José Carlos Sepúlveda afirmou: ensurdecedor o silêncio da imprensa sobre celulares apreendidos no STF. Uma medida totalmente ilegal e ditatorial. Mas os defensores da democracia estão calados. Muitos dos jornalistas tornaram-se esbirros de uma ditadura ou covardes desprezíveis. Em nota, a OAB chegou a afirmar que iria peticionar à Corte a revisão da medida. O Conselho Federal da OAB acompanha o julgamento em curso na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e recebeu com surpresa e irresignação a decisão que determinou a lacração dos celulares de advogados e de profissionais da imprensa. A OAB reconhece a importância da segurança e da ordem nos julgamentos. No entanto, o uso de aparelhos para gravação de áudio e vídeo em sessões públicas é amparado por lei e constitui prerrogativa da advocacia, não podendo ser restringido sem fundamento legal, claro e específico. Eventuais excessos devem ser apurados com responsabilização individualizada, sem prejuízo das garantias institucionais. Diante disso, a entidade peticionará à Corte, solicitando ao ministro Cristiano Zanin a revisão da medida. O advogado Jeff Checchini falou em ditadura. E tem gente que tem a cara de pau de negar que já somos uma ditadura. Tem até advogado que defende que estamos em uma democracia e que somos um Estado de Direito. Ah, é mesmo? Vejam essa notícia então. STF proíbe entrada de celulares na primeira turma e exige que aparelhos sejam lacrados. O STF apreendeu. O nome disso aqui é apreensão ilegal de celular de advogados. O nome disso é busca e apreensão. Talvez tenha algo parecido na Coreia do Norte, em Cuba, na Venezuela, na Nicarágua. Agora, no Brasil, é a primeira vez da história do Brasil que isso aqui aconteceu. Havia dúvidas de quem era o ministro informante da jornalista Miriam Leitão. Mas Alexandre de Moraes entregou-se ao usar o mesmo contexto divulgado pela jornalista. Se fosse na sua casa, haveria anistia. Mas a casa a qual ele se refere é o STF, e não é propriedade privada. Portanto, não é sua casa, excelência. A casa é a do povo. E o senhor, com todo respeito, é um mero funcionário público. Afinal, o STF não é um feudo, mas sim uma instituição a serviço da República.
E como todo prédio público é financiado pelo povo, o povo é seu verdadeiro dono. E por falta de representatividade e ainda agirem de forma partidária, do ponto de vista democrático, os ministros são os verdadeiros invasores nesta analogia. O advogado Cecchini também reforçou esse fato e ainda lembrou que, em 2010, na ADPF 153, o STF decidiu que o Poder Judiciário não pode se meter na anistia, por ser competência exclusiva do Poder Legislativo e, portanto, uma decisão do povo. A UERJ publicou que a equipe jurídica de Felipe Martins vai apresentar um embargo de declaração ao STF. O objetivo é afastar a hipótese de existência da chamada minuta do suposto golpe de Estado, usada como base para a denúncia oferecida contra Martins. Na entrevista, os advogados alegaram que o documento é pura ficção. O interessante é que a garota de recados do STF, Daniela Lima, soltou uma ameaça velada. Segundo ela, os ministros têm um protocolo pronto para ser acionado contra o desembargador aposentado, caso ele ouse criticá-los novamente. Bom, as ameaças crescem para um lado político e na mesma proporção que casos de corrupção ganham as manchetes. Por decisão judicial, o presidente do INSS foi afastado do cargo após denúncia de corrupção. A Polícia Federal, com a ajuda da CGU, agiu contra um foco de fraudes bilionárias no INSS. Além do presidente, outros 5 servidores também foram afastados. A investigação aponta que entidades descontavam valores indevidos de aposentados e pensionistas. A cobrança era disfarçada de mensalidade associativa. E não é a primeira vez que o PT teve problemas envolvendo aposentadorias. Publicado em 2018, na Veja podemos ler: Polícia Federal conclui que Gleice recebeu dinheiro da Consiste. Esquema de corrupção que desviou 100 milhões de reais nasceu na gestão do marido da senadora, Paulo Bernardo, no Ministério do Planejamento. Bom, e na Globo podemos ler: Fundo dos Correios comprava títulos com valor superfaturado, diz Polícia Federal. Polícia apura esquema que teria desviado 180 milhões do Postares. A operação foi deflagrada nesta quinta-feira. Apenas títulos da dívida pública brasileira deveriam ser negociados, mas conforme o delegado, foram adquiridos títulos até da dívida pública da Venezuela. Mas não para por aí. O Estadão publicou: a auditoria do TCU identificou gastos fora do orçamento e vê riscos à economia do país. Essa auditoria foi aprovada pelo presidente do TCU em dezembro de 2024. O documento apresenta 4 pontos de preocupação. As práticas identificadas nos 4 achados preliminares representam ameaças à integridade, transparência e sustentabilidade do regime fiscal brasileiro. A proliferação de mecanismos extra-orçamentários pode resultar: 1. Na perda de credibilidade das contas públicas. 2. Desequilíbrio fiscal persistente. 3. Elevação da taxa de juros como reação à imprevisibilidade fiscal. Ao longo dos anos, o STF aprovou várias excepcionalidades vindas do governo Lula, incluindo deixar verba do judiciário fora do limite fiscal. E o governo Lula está tão generoso que abriu crédito extraordinário de 27 milhões para o STF por meio de medida provisória. Bom, essas excepcionalidades terão um preço alto, como apontou o TCU. Diante dessas limitações, observa-se o surgimento de arranjos institucionais e financeiros voltados à realização de políticas públicas com financiamento fora do orçamento geral da União. Tais práticas podem comprometer os princípios orçamentários da universalidade, legalidade e transparência, além de contornar as regras fiscais em vigor.
Será que teremos uma CPI para apontar uma super pedalada fiscal com participação do STF? Bom, depois desses fatos, a autarquia do judiciário parece eufemismo. Se você apoia a Verdade Política, não se esqueça. Curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.